Recording is on. Bom, pessoal, boa noite de novo. O objetivo da aula de hoje, a primeira aula não, né? Vamos chamar de um bom bate-papo. É que a gente discuta um pouco em torno dos assuntos que foram estudados na disciplina até agora, sabe? E aí eu resolvi fazer uma forma diferente desse nosso encontro hoje, ao invés de ficar trazendo tópicos, né, pegar partes dos textos e colocar aqui para falar a respeito deles, eu resolvi trazer de uma forma mais prática e linkar esse conteúdo que todo mundo está acessando e estudando com a nossa realidade, né? E aí eu estruturei esse nosso bate-papo de hoje de uma forma diferente. O primeiro ele foi em torno do uso, né, do ambiente, né, achei que foi bem legal aquele dia, porque tiveram dúvidas, tiveram questões, né, de como acessar, gente que não estava conseguindo acessar a disciplina direito, então acho que foi produtivo aquele dia. E aí, naquele dia, eu disse que a gente e hoje ia discutir um pouco dentro do assunto, né, dos assuntos do tema da disciplina, né? E aí eu trouxe uma forma mais dinâmica, né, para não ficar tão cansativo de ficar discutindo tópicos de temas, eu procurei trazer mais dinamismo para essa nossa discussão. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, desculpa, e peço que vocês me afirmem aí se estão conseguindo ver, ok? Bom, vocês conseguem ver minha tela aí? Quando eu compartilho com vocês por esse aplicativo, por essa ferramenta, eu não consigo ver vocês, eu vejo apenas a minha tela. Então, se alguém puder verbalmente dizer que estão conseguindo ver, eu agradeço, porque eu não consigo ver em paralelo os alunos. Tá ótimo, Elane, tá Beleza. maravilhoso, tá a tela cheia. Débora? É a voz da Isso, Débora? eu mesmo. Beijo, Débora. Beijo pra você também, tá Obrigada. ótimo. Então tá bom. Ok, professora, tá dando para ver. Boa noite. Beleza, então. Então vamos lá no nosso bate-papo para a gente linkar nossa realidade vivenciada com o que a gente tem visto e estudado na disciplina. Então, eu procurei dinamizar um pouco, deixar mais leve, mais agradável o nosso bate-papo. Aqui é a minha apresentação, não vou ler não, né, porque não tem, né, não vejo necessidade, depois vocês podem ver nos slides também, lá no ambiente. Oi, Elaine. Oi? Eu ia te pedir só para você falar um pouquinho mais perto do fone ou o microfone, não sei. Na verdade, eu abaixei o... Melhorou aí? Melhorou? Vai falando. Tá bom. Bom, eu coloquei também a apresentação com professora lá no ambiente, então vocês podem ver lá um pouquinho sobre a minha história e, né, o que eu faço da vida em termos profissionais. Bom, eu quero começar porque a nossa disciplina é trabalho e educação, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês sobre o que é trabalho para você. Mas aí, gente, eu queria trazer um pouco de leveza nesse processo. Porque quando a gente vai lá, vai ter uma aula assim, todo mundo fica muito preso ao conteúdo, com medo de falar, com medo de errar. Eu queria deixar isso mais leve possível, de maneira que a gente abra um debate, abra uma discussão que seja produtiva e que seja leve, no sentido de que você diga o que pensa, o que você vê do que é trabalho para você. Não é ir lá no Google e pesquisar e dizer para mim o que é trabalho. Você que trabalha, que está fazendo uma pós-graduação, que já tem uma carreira, o que realmente é trabalho para você? Porque a nossa disciplina é trabalho e educação. Então, eu queria ouvir de algumas pessoas o que é trabalho para você, o que representa trabalho realmente para você. Vamos lá? Escrever não dá para eu ler, não, gente. Eu gostaria que fosse uma conversa mesmo, porque, como eu disse, essa ferramenta ela não permite que eu veja em paralelo a participação de vocês aí escrita. Se vocês puderem verbalizar, eu agradeço. Oi, Elaine, boa noite. Sim, boa noite. Tudo bom? Bem, bom, no meu ponto de vista... qual o seu nome, por favor? Eu sou o Moacir Agapito. E você de qual polo, Moacir, por favor? Eu sou do Polo Varginha. A minha tutora é a Débora. Ah,
Que bom. Pode falar para a gente um Então, pouco, por favor, Moacir? o trabalho para mim, no meu ponto de vista, nada mais é do que a gente colocar em prática, né, a nossa experiência, a nossa vivência, né, experiência de vida, os conhecimentos adquiridos, né, e não só colocar em prática, como também tá aprendendo junto a isso, né, e uma forma de troca também, troca de o esforço braçal, né, Uhum. ou acaba que, querendo ou não, uma troca financeira, né, você troca, vamos falar assim, esforços, né, o esforço adquirido, o conhecimento adquirido, né, por um acordo que foi feito ali no início de um determinado período, né, um determinado contrato fechado, seja ele CLT ou não, e essa troca, né, como também uma vivência prática, né, dos conhecimentos adquiridos. Moacir, você vê que o que você é formado em quê? Por favor. Eu sou formado em engenharia de produção. Sim. E você vê que o que você aprendeu na escola, né, o que você aprendeu na faculdade, você realmente vincula isso ao seu trabalho, você aplica isso com, digamos, com propriedade, com esses conhecimentos adquiridos, você vê essa aplicação na prática? Como é que seria isso para Sim, você? sim, assim, não vou falar 100%, né, de tudo adquirido, mas boa parte do que foi adquirido a gente consegue sim vivenciar, até mesmo praticar, né, aprimorar mais ainda, né, rever algumas coisas, recapitular algumas coisas, dependendo do tempo que a gente pôde estar colocando em prática. Uhum. Então é nítido sim isso aí, a gente consegue sim vivenciar. E, Assim, pode falar. e esse trabalho é prazeroso para você? Você acha que ele é gratificante, ele dignifica, ele coloca a sua essência em movimento, enquanto ser humano, assim? Sim, sim. Enquanto Bom. ser humano, eu vejo que todo trabalho ele é gratificante, desde que a gente se identifique a ele, né? Uhum. Apesar de que visto que tem muitas pessoas, né, muitos trabalhadores que optam, né, em sujeitar um trabalho, né, eu creio que até a grande maioria, em função de um salário, né? Um Uhum. salário reconhecido e tudo, e querendo ou não, esse é um objetivo, né? Mas só que, no final das contas, vai ver que aquela pessoa não está ali satisfeita com aquilo, não está se realizado. Por quê? Está recebendo um bom salário? Sim, e tudo. Mas como vai ver, é como você falou, ele não se identificou a isso, não está sendo gratificante ao ponto de ele se, vamos falar assim, se realizar por completo, né? Mas, com certeza, é visto sim a questão de estar sendo colocada em prática a vivência, né, das matérias, das práticas, dos conhecimentos adquiridos, mas nem sempre, na grande maioria, é gratificante igual isso que eu estou te falando, devido a esse ponto de vista que eu estou colocando. Sim, sim. Porque, em função de uma escolha de um reconhecimento financeiro, no final das contas, lá na frente, a pessoa acaba não se realizando por completo. Sim. Muito bom, Marcia. Agradeço a sua participação, muito bom. Bom Eu que saber que agradeço. você se sente feliz com o trabalho que realiza, né? Isso é legal. É Mas alguém, verdade. gente, queira. Obrigado. Obrigada a você pela participação. Mas alguém, fica à vontade aí. Vamos abrir um espaço para um. Oi, Elaine. Oi. Escuta, Sim? eu sou a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Oi, Elaine, quando a gente fala assim o que é trabalho, né? Quando você me pergunta, eu passo por algumas situações que são muito interessantes. Eu trabalho na biblioteca, eu sou bibliotecária, Uhum. e nesse sentido o meu trabalho ele é mais o intelectual, né? Do que necessariamente o braçal. E outro dia o menino me viu fazendo alguma outra coisa, ele falou assim, nossa, finalmente você está trabalhando. Ele me vê em atendimento, ele me vê atendendo, ele me vê mexendo com os livros, ele me vê ensinando alguma coisa, e aí ele me viu fazendo uma outra coisa e falou, finalmente você está trabalhando. Fabiana, você é de Aquilo, primeiro eu Calpolo? fiquei com ódio dele. Você é de Calpolo? Depois, eu sou de Belo Horizonte, Ah, tá. Polo Belo Horizonte. Sim. E aí depois eu falei, olha, eu acho que você tem que ter um entendimento diferente do que é trabalho.
Porque na cabeça das pessoas o trabalho é o trabalho braçal, é o serviço braçal, e o intelectual ele não é visto como trabalho, né? Isso é ótimo, porque assim, culturalmente, como se separou, né? Assim, a gente sabe que hoje há um resgate nessa junção de entender a questão da que se fala que o trabalho tem que ser mais humanizado, tem que se integrar, tem que se entender que trabalho é trabalho e a produção é importante, não separar o homem do produto, mas mostrar que o trabalho intelectual e o braçal tem os seus valores, tem toda uma filosofia, tem toda uma teoria sobre essas questões. A gente sabe que, na realidade, culturalmente, as pessoas separam isso. Né? Tanto é que a gente escuta muito em sala de aula, professora, você só dá aula ou você trabalha também? Não é? A gente escuta muito isso, né? Você só dá aula ou você Sim. trabalha também? E a gente vê isso culturalmente. Não adianta a gente florear uma realidade que, na verdade, tem sua hostilidade. Essa visão ainda ainda tem essa análise, essa visão real, cultural, de separação de níveis de trabalho. Porque há uma exploração, ainda existe a escravização, ainda existe o preconceito que separa as pessoas por níveis de trabalho, né? Quem trabalha com intelectual é tido como alguém que está no nível superior, quem trabalha ali de forma mais braçal é visto como alguém de baixo nível. Então, essa cultura existe, não adianta a gente negar, né? Então, quando eu pergunto para vocês o que é o trabalho, é para entender a sua realidade, é para fazer você refletir o que realmente representa o trabalho para você. E para você verificar também, né, no seu íntimo aí, se o trabalho que você realiza, ele te faz feliz, vamos dizer assim, né? Se ele realmente te traz dignidade, se ele, além do que você produz e, obviamente, do que você recebe por ele, se ele te dá prazer em realizar. Porque a grande maioria das pessoas, a gente vê que não se sente realizado, que vai ali, executa uma função para ter um salário no final do mês para pagar as contas, os boletos. E que muitas vezes mesmo, não sentem, não veem o trabalho como algo que traz prazer, que dignifica, que movimenta esse ser integral. Né? Porque tudo na vida é trabalho. Sentar e pensar. Ele não enxerga nem o valor dele, né? Exatamente. Então, Não enxerga nem o valor dele. Uma outra situação que aconteceu em relação à questão do trabalho é que nós recebemos há pouco tempo ex-alunos que se formaram e foram para o mundo do trabalho. Sim. E uma fala de um deles me marcou profundamente, porque ele falou assim, olha, depois que eu fiz o Cefet, e ele foi aluno do Cefet, né? Eu trabalho sentado. Então, a hora que ele fala trabalho sentado, a gente percebe que é o trabalho também intelectual, né? Sim. Ganho muito mais do que os meus colegas que trabalham ali no chão de fábrica. E ele trouxe isso de uma forma assim, do jeito que ele falou, né? É claro que a gente estudando, a gente vê que é o trabalho intelectual, né? Sim. E aí ele falou, eu trabalho sentado e ganho mais do que os meus colegas que estão no chão de fábrica. Isso dá um valor também para o trabalho intelectual, mostra que o mercado dando valor ao trabalho intelectual. E aí a gente vê que nessa disciplina, né, quem já teve a oportunidade de passar por todos os capítulos, de ler um histórico, de verificar essa questão da EPT, Mesa Educação Profissional Tecnológica, a gente vê que o intuito de tudo isso é transformar e fazer esse link mais harmonioso e mais justo de educação e trabalho e educação, para que seja mais digno, para que quebre esse preconceito, para que quebre esse vão, esse abismo que existe nessa questão de nivelar e valorizar mais ou menos se é um trabalho intelectual vale mais, se é um trabalho de chão de fábrica vale menos. Porque isso está muito, né, intrincado na nossa realidade. Porém, a gente vive num mundo capitalista. Não é? Então, assim, pensar nessa valorização e reconhecer o ser humano na sua integralidade, valorizar o ser humano, que ele seja digno, que ele aprenda, que ele aplique o seu conhecimento, que ele produza e que seja reconhecido nesse movimento em qualquer âmbito de atuação, é o ideal.
mas a gente sabe que a realidade ela traz duros exemplos aí, duras vivências. Então, assim, o objetivo dessa disciplina, eu vejo que é fazer a gente refletir e pensar, quando você entrou nesse curso, quando você está fazendo essa pós, o que você realmente almeja com isso? O que você quer? Porque muitos, né, não vão ser hipócritas, muitos entram para fazer um curso para ter um diploma, melhorar o salário, né, aplicar esse diploma vai melhorar lá um percentual do salário, mas para além disso, existe um intuito de valorização, de reconhecimento, de prazer, de integralidade do trabalhador, né, de forma justa nesse movimento, né, do trabalho, não separando ele do produto, do que ele produz, não nomeando ele em relação ao que ele apresenta ou a capacidade de produzir ou não, porque muitos trabalhadores, como a gente vê lá naquele filme do Charlie Chaplin lá, eles não sabem nem o que chega lá no final, e isso acontece até hoje. Produzem partes de um produto e eles nem têm acesso, podem até ter acesso, mas muitas vezes não têm nem condição de usufruir do produto que foi produzido, porque chega lá na frente, pronto, com um preço, né, abusivo, que só um nicho da população, que tem um nível monetário mais alto, que vai conseguir adquirir. Então, assim, a sensação de injustiça, de distanciamento também, ela existe. Pode falar. Quem está falando? É o Rafael, do Polo Belo Horizonte. Tudo bem, Rafael? Eu sou professor de História. Sim. E eu aprendi, na época da faculdade, né, vários conceitos sobre trabalho. Sim. Aí fui pegando desde daquele conceito marxista, né, Sim. de modificação da natureza, e tal, até chegar nesse valor mais dinâmico, né, de ser qualquer modificação, né, de ser qualquer esforço humano, né? Sim. Mas eu também recentemente tinha assistido um filme com os meus alunos que se chama O Menino e o Mundo. Eu achei ele uma repaginada desse filme aí do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Eu até recomendei ele lá na minha página lá da Wiki. Ah, que bom. Eu achei interessante também aquela forma que ele vai mostrando aquela exploração do trabalho da fábrica, depois vai mostrando a questão do que é produzido, né? E de que muitos que produzem aquele produto ele não tem nem o dinheiro suficiente para comprar o produto que ele produz. Ele participa, né? É uma das questões. Isso, exatamente. E aí eu acho interessante, foi mostrando essa questão, tanto da exploração da natureza em si, né? De como que tem essa exploração da natureza e do próprio ser humano junto também, muitas vezes, né? Achei interessante essa contradição também que é gerada do trabalho, né? Sim. Igual quando você fala do período da escravidão e tudo mais. Então, essa questão de trabalho e dignidade, ela também tem várias vertentes, né? Sim. Históricas, quando a gente coloca. Sim. E assim, é uma coisa que chega a ser bizarro, assim, porque quando, por exemplo, quem trabalha CLT, né, que perde, digamos, o emprego, vamos chamar de emprego, né, é uma angústia que gera, porque a gente ouve o tempo inteiro, né, desde que eu me entendo por gente, aquela questão, você tem que trabalhar. Para você ser alguém na vida, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que receber pelo trabalho. E aí tem uma outra vertente, que é quem trabalha e não recebe, não é considerado um trabalhador. Por exemplo, as donas dos lares, né? As pessoas que são do lar, que trabalham ali o dia todo, que organiza tudo, são tão desmerecidas, né? As mães que não podem trabalhar para cuidar dos seus filhos, porque aí é como se não houvesse dignidade nisso. As pessoas não são reconhecidas por isso. E aí tem o processo do sim, pode falar. E reificação. Sim. Tem o processo pode que falar. quando as pessoas quando ela produz algo, né, cria-se o capitalismo, ele cria uma necessidade para a pessoa daquele produto, sim, né? E aí aquele produto se torna personificado e ao mesmo tempo o trabalhador se torna um número, né? Ele se torna um número daquele produto que faz parte do processo de fabricação daquele produto, enquanto o produto se torna uma pessoa,
porque ele se torna o desejo daquela pessoa, né? Se torna algo necessário para aquela pessoa. Né? Você tem a propaganda, por exemplo, de carro que vai associar a liberdade, a valores que a pessoa às vezes quer conquistar com aquele trabalho, e você tem ao mesmo tempo você sendo um número naquela produção, né? Sim. Tem até uma brincadeira que eles falam assim, vamos supor, a lasanha que a sua mãe faz. Se você experimenta a lasanha que a sua mãe faz, você consegue identificar ela no meio de várias. Mas, se ela faz só uma parte daquela lasanha para uma fábrica, você nunca vai conseguir identificar aquela lasanha que é produzida pela sua mãe. Ótimo exemplo esse, ótimo exemplo, muito bom. Muito bom. Então, o mundo capitalista, ele desvirtua muito essa questão, né? E a gente vai imerso nessa cultura e vai, igual a Fabiana trouxe, né? O aluno chega e fala, hoje você está trabalhando até que enfim, né? Porque criou-se uma visão do que realmente é trabalho para essas pessoas, né? E aí eu volto a colocar, só um minutinho, eu volto a colocar esse ponto que você pense de maneira bem simples, assim, o que você está fazendo, o que você pretende fazer com esse curso hoje que você está fazendo aí na EAD, né? Qual o seu objetivo? É reproduzir mais do mesmo, produzir mais do mesmo, ou de alguma forma repensar o seu movimento de trabalho enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que produz, e até mesmo ressignificar esse movimento, né? Na educação, no meio profissional, fazendo esse vínculo aí de maneira mais humanizada. Claro que existe um sonho, não é? Um sonho que de muitas formas ele ainda não é real, né? Mas aquelas gotas, né, de movimento, de transformação no seu processo de entendimento e execução do que se entende, pode gerar uma nova realidade, né? Quem estava falando aí pode falar, por favor. Professora, boa noite. Meu nome é Márcio, sou aqui do Polo de Belo Horizonte. Só acompanhando a fala dos colegas. Está me ouvindo? Tô sim, pode falar. Acompanhando a fala dos colegas aí, não se tem uma cultura ainda, ou uma ideia histórica, né, de muitos e muitos anos ainda, de que o trabalho ainda é uma tortura. A questão do tripalho, o colega de história pode falar melhor ali, que é usado como castigo, e as pessoas bem financeiramente se dedicavam à arte, ao estudo, e o trabalho era dedicado para aqueles que iam pagar alguma coisa. Então, será que a gente não tem ainda, no capitalismo de agora, o trabalho como punição? Ainda por isso que essa questão do menino que disse para a colega bibliotecária que você não faz nada agora, você está fazendo alguma coisa, porque subentende-se que trabalhar é sofrer, de certa forma. Você trouxe uma coisa que me fez lembrar de dois exemplos interessantes, que quando a gente escuta muito falar num campo religioso, que a pessoa, quando morrer, ela vai para o céu, para descansar. E o céu criado é aquele céu onde você fica caminhando num jardim maravilhoso, com um monte de bichinho, e tem frutas, e tem leões, né, e tem tudo lindo, maravilhoso, e você fica ali, né, caminhando, cantando, comendo frutinha com os animais. Lá não tem trabalho, né? E tem também a questão daquela fala, vai estudar, porque senão você vai pegar enxada. A gente vê muito isso, as pessoas falando, olha, minha mãe falava, vai estudar para você não pegar na enxada, porque existe ainda essa tortura dessa visão, e as pessoas não valorizam mesmo, gente. Eu lembro que no período que eu dei aula na Faculdade Pitágoras para engenharia, eu lembro que um dia eu entrei no elevador e tinha uma senhora da limpeza, então eu entrei com ela no elevador, ela estava no elevador e eu entrei, e aí eu comecei a conversar, bater papo com ela, ela falou, na hora que eu entrei, ela ficou assustada, aí eu falei, a gente batendo papo, ela falou assim, professora, eu vou te falar uma coisa, eu assustei quando você entrou no elevador, porque aqui, normalmente, professores não entram quando a gente está no elevador, eles vão para o outro elevador, porque eles não misturam com o pessoal da limpeza. Me deu uma tristeza aquilo, eu falei, mas eu não tenho isso não, eu me misturo com todo mundo, porque eu sou gente como todo mundo é,
E aí a gente ficou batendo papo e tudo, ela trouxe isso, né? Então, ainda tem essa realidade. Um ótimo exemplo esse seu de trazer que a gente ainda tem muita visão de que trabalho é uma punição, porque criou-se também essa cultura, não é? Quem tem merecimento vai para uma coisa mais leve, entre aspas, e quem não tem vai ali para o trabalho árduo, né? Aquele que faz a pessoa sofrer. Professor, até gostaria do colega de história que falou aí antes, se ele pudesse endossar essa questão para, por exemplo, será que isso é uma questão de classes? Para as classes dominantes, o trabalho mais tranquilo e, portanto, mais bem remunerado. E para as classes não dominantes, o trabalho árduo, a tortura. O colega de história que falou isso, se quiser falar, eu vou ficar feliz. Se ele quiser pincelar sobre esse assunto aí. Cadê o nosso companheiro de história? Deixa eu só contribuir também. Claro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ianá, sou do Polo Varginha. É só para contribuir aí com a reflexão para o companheiro aí da história arrematar. Primeiro, eu acho que o sistema capitalista ele traz o discurso da meritocracia. Sim, então, quem está ralando é porque não teve mérito, né, para ter uma posição melhor, para ser chefe, né? Isso aí. Então, tem essa associação que vem também da nossa herança também colonialista, né? Uhum. Eu acho que parte por aí também. Mas só voltando na discussão do precisar, porque a gente precisa do trabalho para viver, né? Não tem como escapar. E aí a mulher também enfrenta, trazendo a reflexão do gênero, né? Porque ela enfrenta barreiras maiores ainda para estar nesse espaço do trabalho, principalmente porque, às vezes, essa organização da casa ou o cuidado com as crianças vai depender mais dessa mulher, né? Então, eu fico refletindo sobre isso. Com quem que ficam as crianças se a mulher trabalha no sábado ou quando ela está escalada para trabalhar no domingo, né? E a gente teve caso recente, assim, de uma mãe que até deu no jornal, saiu para trabalhar, a bebê ficava com a filha mais velha e a bebê teve um acidente doméstico e a bebê faleceu. Nossa. E essa mãe foi penalizada também por isso. Ela já não tinha com quem deixar para trabalhar. E aí, quando acontece, né, o problema, ela, não sei exatamente o que aconteceu, mas é uma situação complicada, porque a gente não tem a creche garantida, né, de tempo integral, a política em Belo Horizonte de construção das EMEIs, em vez de progredir para as vagas, para o aumento das vagas de tempo integral, ela regrediu nas últimas gestões. Então, isso é um outro problema. Então, parte do tempo a criança está na EMEI, mas a outra metade do tempo está com uma pessoa, a vizinha, o sei lá quem, né? Então, isso também é complicado, não é fácil, né? É um lugar que é o tempo todo tenso, pensando na valorização, pensando nas condições e pensando que essa mulher vai estar preocupada com o que está acontecendo com a família em casa, né? Então, só para acrescentar o debate aí. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. Tá ótimo, Dini. Estou adorando aí a participação de todo mundo. Eu gostaria de participar também. Oi? Gostaria de participar também. Sim, pode se identificar, por favor. Sou José Vitor Gomes, do Polo de Varginha. Seja bem-vindo. Obrigado. Para mim, trabalho, para minha pessoa, não só a valorização social, né? A valorização de remuneração, mas para mim acordar cedo e ir trabalhar é essencial. O dia que eu não saio para trabalhar, está faltando alguma coisa. É como alguém que vai para academia, entendeu? Sim. Mas eu trabalho com alunos, né, também. Eu sou técnico de laboratório. Sim. E já trabalhei em 2 institutos diferentes, na mecânica e na elétrica. Eu transito por todas essas áreas. Sou mecatrônico, né? E a melhor sensação é me sentir útil quando as pessoas me procuram para tirar dúvidas, para eu resolver algum problema dentro da universidade, entendeu? Esse que é o principal para mim. Eu acho que o serviço em si tem que trazer esse sentimento para a pessoa, porque sair de casa querendo já voltar
e ansioso para acabar o expediente, eu acho que esse tipo de sentimento não é o ideal para quem trabalha, entendeu? É pouco producente, né? A pessoa que trabalha, como foi falado, a senhora falou, que vai pegar enxada, que a pessoa já se sente punida em ir trabalhar. Eu acho que se sentir produtivo e isso aumenta o ego da gente. Sinceramente, eu acho que a melhor parte do dia é quando alguém valoriza o seu serviço. Sim. A gente vê vários pontos importantes da questão do trabalho em si, e a gente vê realidades duras e, né, que as pessoas enfrentam. Quando você trouxe assim, é muito bom ir para o trabalho e não se preocupar com o tempo, né, com aquela aflição de encerrar o horário de expediente. Mas pegando um gancho com o que a colega trouxe, uma mãe que deixa um filho em casa, né, ou deixa em uma situação de vulnerabilidade, porque precisa trabalhar para pagar uma conta, ela não vai encontrar um prazer, porque ela vai estar ali com uma preocupação bem maior, mesmo que o trabalho seja o que ela goste de realizar. Então, existem vários pontos que a gente pode trazer para essa discussão, e eu acho que isso rende muito, muito tempo de discussão, mas eu vou agilizar um pouquinho aqui, porque senão não vai dar tempo de chegar onde eu queria chegar, onde eu quero chegar, né? Mas vocês podem continuar participando aí, gente. Eu gostaria de ouvir vocês aí no movimento, tá bom? Bom, aí eu trouxe... Só uma observação. Sim, claro. Professora, o que é trabalho é tão difícil responder também, tanto quanto o que não é trabalho, né? Porque se você parar para pensar, você fala assim, mas o que não é trabalho? Né? Porque tudo envolve um trabalho, de certa forma. Sim. Só que aí você tem aquela questão do econômico, né? O que é o remunerado e o não remunerado. Exatamente. Né? Porque tudo vai ocupar o seu tempo, vai ocupar sua energia, né? O seu pensamento. Então vai ter um movimento humano ali, né? De trabalho. Sem contar que o seu corpo em repouso, ele trabalha o tempo todo. Você parado, sentado no sofá, pensando nos seus movimentos de vida, você está colocando em movimento e está trabalhando. Então, a gente vincula muito a ideia de trabalho ao que é remunerado, porque culturalmente a gente aprendeu isso, né? Então, isso. Agora, só resumindo o que eu ia falar... Pode falar. O que eu queria falar com relação ao que foi colocado antes, o Rafael novamente, né, que isso aí que foi trazido pelos colegas tem a ver muito também com a questão dos direitos humanos, né, que entra ali também na questão que foi amadurecendo essa visão também, junto com a visão de trabalho, né? Que antes a gente tinha uma sociedade que era reflexo do colonialismo e patriarcal ainda, né? Sim. Que colocava, né, o trabalho edifica o homem, todos aqueles discursos lá foram trazidos até o nosso presente, que é o que faz, que é o que modela hoje o nosso pensamento sobre o trabalho. Mas tem muito pensamento aí, igual o do Marx, Engels, né? E outros sociólogos, né? Historiadores que vão mostrando essa questão também de conceito, né? Por exemplo, o conceito de trabalho, assim como o conceito de homem, conceito de mulher, tudo vai modificando com o tempo, né? Tem aquele conceito que vai haver com aquele tempo, com aquela determinada época, só que o nosso olhar sobre aquela época ainda é um olhar do presente. Então, o que influencia no nosso presente é a lente que nós temos do passado, né? Isso daí que gera, às vezes, um olhar, vamos supor, às vezes preconceituoso, às vezes anacrônico, ou às vezes com algum tipo de problema, ou então um olhar diferente, outra perspectiva, né? O grande dificultador é não julgar aquele pensamento anterior, né? Porque ele teve uma época ali, né? Ele teve uma época exata ali, e teve um conceito. Uma realidade envolvida, né? Exatamente. E aí, nessa questão, esse ponto aí que eu queria só colocar, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas o trabalho vai modificando com o pensamento, né? Com o olhar, né? Mas tem que ver também que nós estamos aprendendo ainda também, né? Com o passado e com
com essas modificações, né? Sim. Igual, os direitos humanos, ele começa com a ideia de você não atacar o outro colega lá porque ele era de outra religião ou de outra cultura. Hoje nós já pensamos em quê? Preservação dos dados digitais e de preservação da natureza. Uhum. Olha a evolução do pensamento, né? Muito Isso aí bom. também tem a ver com o trabalho. E é bom refletir, a gente vai refletindo né, em vários âmbitos nessa questão do trabalho, mas ainda há muito que se quebrar, muitos tabus, muitos preconceitos, ainda tem muito a se avançar. Já melhoramos? Já, com certeza, mas ainda há muito que melhorar, né? E vocês, como alunos desse curso, né, mais conhecimento, mais reflexão do que pode ser feito, da contribuição que pode ser dada nesse movimento nosso social no que diz respeito ao trabalho e educação, né? Aí eu trouxe esse trecho aqui, ó, para Marx Engels Saviani: o trabalho é a atividade produtiva fundamental da existência humana. Pelo trabalho, o ser humano transforma a natureza e cria a si mesmo. É pelo trabalho que se constitui o ser social, prático, criador, trabalhador e histórico, que resume tudo que a gente está falando aqui, né, que dá uma resumida, óbvio, em tudo que a gente está falando aqui até então, trazendo a visão de cada um que está participando aí com a gente. Bom, e aí tem esse outro ponto, a relação do ser humano com a natureza, transformando-a para atender às suas necessidades, é o que chamamos de trabalho. Então, a gente transforma porque a gente precisa. A gente modifica o que está no nosso entorno porque a gente necessita. Então, se produz alimento que a gente precisa comer, né? As peças dos carros são produzidas porque precisa de veículo, e assim por diante. Então, a gente tem essa produção que vai para a questão física, porque é um produto físico palpável, mas a gente precisa pensar também nas produções intelectuais, que tem uma fase intelectual que depois é aplicada a uma realidade e traz também um resultado que vem para o mundo físico, porque também é uma necessidade. Então, não há como separar as coisas, porque se aplica essa intelectualidade em todos os aspectos. Mesmo aquela pessoa que vai para a terra, arar a terra e fazer o plantio, ela tem um conhecimento que está sendo aplicado. Ela usa um conhecimento que ela absorveu, que é rico, que é valioso. Então, a gente tem o hábito de julgar e avaliar o que vale mais ou vale menos. Mas imagina se os agricultores não tivessem o conhecimento que tem para produzir os alimentos que a gente consome. A gente já não tinha ninguém nesse planeta mais. Então, é preciso que a gente vá mudando esse conceito que vem carregado de preconceitos que deturpam muito essa valorização e faz essa separação do que vale mais e o que, né, do valor, o que vale mais e o que vale menos, né? Quando separamos a força do trabalho do processo de produção e do produto do trabalho e a vendemos, chamamos o trabalho de emprego ou de trabalho assalariado. Quando o trabalhador não se reconhece mais no produto do seu trabalho, chamamos essa situação de alienação. É assim que se apresenta o trabalho nas sociedades modernas dentro da estrutura capitalista. Um amigo nosso aí, que eu não me lembro mais o nome, deu o exemplo da lasanha da mãe lá, não é? Se ela for particionada no meio de várias lasanhas, pode ser que a pessoa não vai reconhecer. Ele fez essa analogia legal aí que eu gostei, com a questão de quem produz as partes e não se reconhece no produto final. Então, aí vem a gente vem aqui fazendo um resumo descrito do que a gente está discutindo até então. Isso é o objetivo, né? Aí eu trouxe essa imagenzinha, né? Conheça a diferença entre trabalho, a execução de uma atividade, emprego, ocupar um cargo remunerado, que resume-se essa ideia de trabalho e emprego, que a gente ainda mistura muito também, não é? E aí eu mudo para outra parte. O que é educação para você? Quem quer falar para nós? O que é educação? Fale do seu jeito, que o seu coração entende, o que sua mente entende, o que a sua realidade traz para você. O que é educação para você? Não quero ouvir a reprodução do Google, do dicionário, quero ouvir a sua percepção, a sua visão do que é educação. Por favor. Vamos lá, vamos abrir aí para o povo falar.
Tem alguém aí, gente? Oi. Oi? Oi. Fala. Eu vejo a educação de Fabi. Fabi, aí, ó, já Eu vejo conhecendo sua voz. a educação com tantos vieses, né? Uhum. Especialmente a gente que já está atuando dentro da área da educação, mas a educação formal. E aí eu sempre que falo educação, eu penso na falta da educação. Né? Porque eu acho que é o que está mais em voga atualmente, né? A educação da casa sendo levada para ser feita na educação escolar. Nesse sentido, a educação formal, a educação escolar, quase que fica em segundo plano, porque você tem que fazer a educação de berço, né? Sim. E sempre que me vem à cabeça a educação, eu penso na deseducação, na falta da educação, na desvalorização da educação, né? Isso tem vindo com uma força muito grande na desvalorização do profissional da educação, né? E isso vai trazer consequências importantes na desvalorização da educação superior, em detrimento aos blogueiros, aos influencers, ao jogador de futebol, a esses trabalhos que são poucas as pessoas que vão ter sucesso nele, né? E aí, nessa desvalorização mesmo do que é o mundo do trabalho, da educação ali, e nesse sentido a gente vai faltar educador. Quem é que quer lidar com a falta da educação que vem de berço? Quem é que quer ser subjugado o tempo todo, desvalorizado o tempo todo? Então, quando fala em educação para mim, que está ali, o que eu tenho visto é isso. Contudo, o que me elevou num nível acima da minha família e de muitos amigos foi exatamente a educação também, né? Então, quando eu vejo o menino que me vê no carrão, eu falo assim, mas eu precisei estudar para ter o carrão, eu precisei estudar para poder o carrão, né, do ponto de vista deles, eu precisei estudar para poder passear, viajar, fazer as coisas, né? Então, assim, também foi a educação quem me elevou de nível, quem me tirou de um lugar ali de operadora de caixa, sem desmerecer esse trabalho, né, mas que valorizou financeiramente o meu trabalho. Né? Então, a educação é também a valorização, mas ela tem sido tadinha, desmoralizada. Judiada. Muito bom, Fabiana, muito bom mesmo. É uma realidade, não há como fugir, né? É uma realidade mesmo, cruel até, nesse aspecto é cruel. Como você trouxe aí, influencers, jogadores de futebol, não desmerecendo esse movimento, mas a questão é, a pessoa, ela desmerece o movimento do outro. Então, a pessoa que quer ser influencer, tudo bem, ela vai ser do que ela quiser, tá tudo certo. Mas a questão é você influenciar o outro desmerecendo o movimento escolhido pelo outro. Para que eu vou estudar se eu posso ser um influencer e vou ganhar milhões aí? A questão de se colocar numa posição vantajosa e desmerecer o lugar que o outro quer ocupar ou ocupa. E que leva um tempo maior também, né, Elaine? Exatamente, e deseducar. Porque quando você diz, para que estudar, menino? Vai ser um influencer, você vai ganhar dinheiro. Mas pode ter pode ser um tiro pela culatra. Se a pessoa não tiver habilidade para isso, ela vai ficar ali, né? Vai ganhar merreca e não vai conseguir se sustentar. Então, essa desvalorizar o outro também e querer deseducá-lo e conduzi-lo a um caminho que você acredita ser o melhor e verdadeiro para você, é uma deseducação também, né? Essa é a questão de desvalorizar o que o outro realiza em função do valor que você dá para as suas questões e para o que você deseja realizar na sua vida, né? Pode falar, alguém, eu interrompi você. Não, pode, eu perdi meu raciocínio aqui. De boas. Não, sem problema.
Bom, Sim, lembrei. Nesse sentido, da desvalorização da educação, eu falo com os alunos aqui. Vamos pensar em outra palavra, vamos pensar em qualificação, uhum, porque aí você tira esse preconceito que as pessoas estão tendo atualmente com a educação, o contrário do que era antigamente, né? uhum. A educação tem que estudar, né? Aí eu falo assim, vamos usar a palavra, em vez de educação, vamos usar a palavra qualificar. Qualificar é educar, mas ela ganha, a educação ganha um outro sentido, um outro olhar, né? Aí eu falo com eles, vamos qualificar, porque aí, até para ser o influencer, você tem que ser qualificado, você tem que se qualificar para se manter. Você tem que entender de marketing, você tem que entender de venda, porque é isso que eles fazem, né? Entendi. Então, aí, para desmistificar um pouco a palavra educação, eu uso muito a expressão qualificar. Bacana. Bom, mais alguém, gente? Para a gente dar segmento? Pode falar, pode Professora, falar. eu gosto de levar a educação mais para o lado humano. Uhum. Eu gosto de colocar ela mais como um conjunto de formação humana, entre conscientização, organização, de realmente levar o sujeito a compreender o que é o ser humano, né? Levar o outro ao crescimento humano. Então, eu penso na educação como esse conjunto. Porque quando a gente pega daquela essência da palavra educação, lá, do ser, educar, e paideia, que tem todo, né? Eles pegam muito aquela coisa assim de colocar só na questão do conhecimento, né? Aquela coisa. E eu tento sair um pouco desse campo só de ser conhecimento e trazer pros conhecimentos, né? Conhecimento crítico, prático, científico, tudo ao redor é conhecimento, né? O cotidiano, a vivência, né? Então, é o jeito de fazer algo. Então, eu penso na educação nesse conjunto todo. Muito bom. Muito bom. Então, eu trouxe aqui, ó, de acordo com Michaelis, né, um dicionário online, educação é o ato ou efeito de educar e o processo de desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, visando a integração social e a formação da cidadania, que eu acho que resume o que você disse aí agora. É um contexto, né, envolve todo um movimento físico, intelectual, moral, social, né, e a formação da cidadania. E a essência da palavra, na verdade, era isso, professor, né? No caso, a palavra paideia era a formação do ser humano completo, né? Só que aí eles pegavam ela e transformavam em migalhas. Mas era uma formação do sujeito integralmente, né? Como é bom ter um professor de história com a gente, né? Acoplado aqui no estudo, que aí vai enriquecendo mais ainda a nossa discussão. Legal. Exatamente. Era, né? E aí eu trouxe mais uns pontinhos. A ação de educar, o ato ou processo de ensinar e moldar o indivíduo, desenvolvimento integral, que a gente acabou de falar, o processo que visa o aperfeiçoamento físico, intelectual e moral do ser humano, integração social, a finalidade de preparar o indivíduo para a vida em sociedade e para o exercício da cidadania. Como você vê a relação entre trabalho e educação? A gente falou de trabalho, falamos de educação, e agora como você vê essa relação? Trabalho e educação. Alguém participa aí? Fala para nós aí, por favor. É o Vitor de novo. Então, eu gostei muito do que a Fabiola falou. Fabiana. Ela falou de qualificar, mas qualificar cabe bem uma palavra para a educação também. Tá? Você qualifica para o trabalho, qualifica para a vida, né? Tudo que você faz, você tem que fazer da forma correta, que não vai prejudicar ninguém. Você tá, desde o início, a sua família está te qualificando para ser um cidadão. Eu acho que cabe bem essa palavra dentro desse contexto de relação entre trabalho e educação. É se qualificar para ser uma pessoa na sociedade, qualificar para ser uma pessoa produtiva. Eu acho que esse termo que ela utilizou caiu bem nessa questão agora. Muito bom. Mas alguém quer trazer aí para a gente? Professora, então, gosto de levar as coisas mais para a dúvida
do que para afirmação, Quem como está professor de falando? filosofia. Ah, sim. Márcio? Márcio. Vem, Márcio. Assim, a educação continua sendo integralmente importante. A educação formal, que é aprendida na escola, é muitíssimo importante, mas como eu disse que gosto de levar na dúvida, é bom colocar as perguntas, né, que são elas que movem o mundo. Uhum. Será que a educação formal, é uma pergunta, tá bom, gente? Não me julguem, tem a mesma importância nos dias atuais, lembrando, educação formal, do que há décadas atrás, só citando aqui Pink Floyd, será que nós não somos só mais um tijolo no muro? Ó, lançada aí, gente. Quem se habilita? Ai, eu super concordo com ele. Essa questão, assim, ela é respondida a partir do momento que ninguém tem interesse naquele conteúdo, porque não faz sentido para o aluno mais, né? Exatamente, O colega. básico. Eles questionam muito isso, mas para quê? Porque, ao contrário de nós aqui, provavelmente estamos aí quase navegando pelas mesmas décadas aí, a gente recebia e obedecia e aceitava. Eles questionam. E a hora que questionam, eles estão enfadados, eles não querem aquilo, eles não entendem o sentido daquilo. Né? Nesse sentido aí, tem que haver também, né, uma análise aí dos currículos, uma readequação para uma nova realidade. Isso faz todo sentido para mim, que até hoje eu não entendi por que eu aprendi matemática, equação diferencial, não sei das quantas. Faz sentido para muita gente isso, né? E aí, minha filha, aí que o negócio desbanda, né? Tá vendo, gente? E esse questionamento que a gente está fazendo aqui, professora, que a colega está questionando comigo, ele é incômodo de se fazer, por exemplo, numa sala de professores, porque a gente enfrenta resistência ao fazer esse tipo de questionamento. Exato. Eu brinco, não é um termo criado por mim, coloca aí entre aspas, tá bom? Sim. Professora e colegas, eu chamo de escolocentrismo, né? Eu coloco entre aspas aí. A gente não é mais, talvez, o nosso conteúdo, digamos assim, talvez não seja mais o centro do universo. A gente talvez sejamos mais um tijolo no muro, na parede, para essa geração agora, porque, como a colega falou aí, é muito conteúdo sem conexão com a realidade deles. E a sociedade está modificando. Há no mundo do trabalho, como foi dito por alguns aí, influências, vendedores de plataformas online e outros, né, produtores de conteúdo. Existe novas relações na sociedade, novas relações do aprender, do ensinar, novas relações de trabalhar, e isso eu vejo que há, por parte de muitos colegas, uma resistência em aceitar essa nova sociedade também. O objetivo, eu vejo assim na raiz, né, um eixo aqui nesse curso, é justamente trazer esses questionamentos, refletir sobre essa aplicação, refletir sobre a questão do ensino, da profissão, da tecnologia, como que o mundo lida com o novo, vinculado ao, não vou chamar de velho, mas vinculado ao que foi padronizado em relação ao ensino, em relação ao trabalho, trazer, instigar as pessoas que participam desse curso a pensarem sobre isso, como contribuir, como mudar, como adequar, como transformar, já que somos aqui profissionais muitos vinculados à questão da educação, né, ligados à questão da educação. Então, um questionamento que, como você trouxe, são dúvidas e perguntas que são necessárias para que haja um start no movimento de mudança. Mudanças que precisam ser vistas como necessárias. Não é que aprender matemática seja uma coisa desagradável, porque eu não vou aplicar, mas refletir sobre o ser que está ali na sala de aula e que é obrigado a aprender matemática num padrão pré-definido, numa estrutura escolar que já é muitas vezes engessada. Como trabalhar essa ideia? Como levar o conhecimento para o aluno de maneira que ele enxergue maior aplicabilidade no mundo, na prática? Porque a matemática, ela rege o universo. Vou defender minha área aqui, tá, gente?
mas como não gerar esse bloqueio, como trazer para uma realidade prática, mostrar a beleza, a produtividade, a realidade do mundo com um novo olhar. Então, assim, é muita coisa, gente, que dá para pensar, refletir, e para a gente, né, pensar em movimentos para melhorar essa relação trabalho-educação, educação-trabalho no nosso contexto de modo geral. Não só no meio acadêmico, não só no chão de fábrica, mas na vida como um todo. Na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, porque tudo não há como particionar. Educação e trabalho é a nossa vida, né? Assim, faz parte da nossa vida. Então, é bom a gente refletir sobre isso. Aí eu trouxe algumas imagens para instigar e cutucar todo mundo, né? Pode falar. Quem diz, pode falar. E a imagem tem mais ou menos a ver com que eu ia tentar contribuir aqui também. Aí, ó, que bom. Eu acho que tem isso. Nós estamos lidando com uma geração que é mais crítica mesmo, que está também viciada em dopamina, né? Porque estudar exige um esforço também que, de repente, as pessoas não estão tão dispostas a enfrentar. Sim. Mas outro dia eu estava escutando, inclusive, o professor Daniel Cara, ele dizendo, assim, por exemplo, na escola onde eu trabalho, a referência do público que a gente atende lá, de profissionais com curso superior, é o grupo de professores. Na família não tem parente. E aí nós somos um grupo que se esforçou, que formou, que fez o concurso público, e a gente é muito mal visto, né? A gente está muito mal visto. A gente, para que eu vou me esforçar isso tanto para né? Não é um lugar que traz uma recompensa na visão desse estudante, né, que está identificando fazer o curso superior com virar professor, por exemplo, né? Sim. Mas ele acrescenta a reflexão dele falando que essa educação que nós temos hoje, ela é mais do que suficiente para a demanda do mercado atual. Então, é uma formação rasa para um mercado que é esse dos serviços, né? Que o cara vai dirigir uma motocicleta, uma bike, ou ficar dentro de um carro, entregando mercadoria. Então, não há um investimento também, né? Repensar esse currículo, porque isso está atendendo o mercado também. Aqui eu coloquei essa imagem para instigar, porque muitas vezes a ideia de flexibilização do trabalho, de maior abertura, maior dinamismo, na verdade, ela está transvestida de um controle e de uma exploração também. E a pessoa cria-se uma ilusão de que eu vou estar empreendendo quando eu pego uma bicicleta, coloco uma mochila do iFood nas costas e vou de bicicleta entregando lanche de porta em porta, de casa em casa, e para a gente refletir sobre isso, essa flexibilização, essa ideia de empreender, né? Muitas vezes, nesse aspecto, a gente pode enxergar como uma forma de controle também e exploração, com uma outra roupagem. Então, eu trouxe isso aqui só para instigar mesmo e fazer as pessoas refletirem sobre isso também. Né? A questão da uberização, a pessoa, eu vou ter o meu carro, eu vou trabalhar de Uber, vou ganhar minha grana, mas por trás disso, o que há por trás desse movimento? Porque tem pessoas que, para ganhar uma grana, como o Uber, trabalham assim, não tem hora para parar o trabalho, começa de manhã e vai até, sei lá que horas, roda madrugada, o tempo todo trabalhando para se sentir remunerado e recompensado no final do dia. Ou no Só gosta de sentir que está no controle, né, professor? Oi? A pessoa gosta de sentir que está no controle, que ela gosta de achar que ela é o dono daquele serviço. Sim. Eu faço um serviço autônomo, que eu posso trabalhar a hora que eu quiser, ou então aquela que faz o serviço virtual também, né? Igual hoje. Uma provocação é a seguinte: hoje nós vivemos no mundo real e virtual, ou nós vivemos no mundo híbrido, né? Porque hoje nós temos esse mundo o virtual atrelado ao real, certo? Isso aí não tem como a gente negar, né? Fazemos pagamentos com Pix e tudo mais.
Dentro desse virtual, ele gera essa falsa imagem de que a pessoa tem uma liberdade, né? Ela acha que ela pode, às vezes, falar o que quer, né? Jogar o discurso que quer e trabalhar também da forma que quer. Ela acha que tem esse controle de poder ganhar um dinheiro fácil, né? De certa forma. Sim. É o que acontece muitas vezes até na questão da verdade. Mas é um fácil entre muitas aspas, né? Eu tenho um conhecido que, a hora que as pessoas estão colocando aqui sobre o capitalismo, ele era um trabalhador que tinha um CNPJ e ele se achava capitalista. Ele se entendia como capitalista. E, assim, achava um absurdo a gente falar com ele que ele não era o capitalista, que ele ainda era o cara que produzia o capital. Mas ele não tem esse entendimento, não tinha esse entendimento, não. E aí, nesse sentido que a Yaná falou, foi tão triste de ouvir esse estudo que ela disse, que para o que temos hoje, a educação que tem basta. Nossa, é terrível. Para além disso, as pessoas também consideram, né, que trabalhar a morrer é trabalho. Então, elas vivem para trabalhar, elas não trabalham para viver, né? Isso também faz parte da educação, você não tem que morrer de trabalhar para considerar um trabalhador. E aí a uberização vem nesse sentido, né? A pessoa trabalha 12, 13, 14 horas da vida dela, e ela não existe. Ela não vive, ela existe, né? Sim. E hoje as empresas, elas fazem a reunião, o horário que elas querem. Por exemplo, fala com você assim, vamos fazer uma reunião de, vamos supor, 7 horas da noite. Às vezes você tem uma jornada de trabalho até 5. Né? Então, você vê que essa exploração, ela se estendeu um pouco mais, né, com essa questão do mundo virtual atrelado. Né? Eu vou trazer umas imagens aqui que vai reproduzir exatamente o que vocês estão colocando. E, recentemente, eu ouvi uma advogada que ela tem um filho que ele é investidor, investe em criptomoedas, etc. Ele não terminou o ensino médio, e ela é advogada. E ela tem um genro que é doutor e tudo, e estava temporariamente desempregado na época, e ela fez uma piada assim, o meu filho fala que bobagem ficar estudando tanto, enriquecer o intelectual dessa forma, se eu nem fechei o ensino médio e ganho 4 vezes mais do que ele ganha. Ganho como um juiz. Então, assim, é uma situação bem desconfortável de se ouvir, porque é o que eu disse, as pessoas se movimentam para fluir na vida em termos de trabalho da forma que elas desejam. O que cria-se uma cultura desagradável e hostil é isso, é desmerecer o movimento do outro, o caminho do outro, é a forma que ele enxerga e vê o trabalho, a educação no contexto da vida dele. Né? Mas nós estamos num mundo capitalista, que é hostil, né? Que não tem como a gente negar. Né? Bom, aí eu trouxe essa outra imagem, né, que para a gente refletir. O que vocês entendem dessa imagem? Eu gostaria de ouvir. Tá quase acabando, tá, gente? Nós vamos passar um pouquinho do tempo, mas eu acho que tá tão bom que não dá para a gente interromper. Acho que dá para a gente seguir até o final aqui dos pontos. A gente está quase finalizando aqui. O que vocês entendem dessa imagem? Eu gostaria de ouvir, gente. Por favor. Nossa, essa imagem me bugou total. Não consigo ler não consigo fazer uma leitura dessa imagem. Eu verificando, observando a imagem, primeiro momento, né, uma pessoa formada, né, tá com diploma na mão, mas essa corrente, né, que a liga ao capital, né, ao dinheiro. Então, assim, ela está presa, né, de certa forma, ela tem um diploma, mas ela está presa a esse sistema, né, pensando só no lucro mesmo, talvez, assim, no capital. Então, eu vejo mais como um peso também, né? Como é que é? É um peso que ela está carregando ali, né, do capitalismo, que ele está atrelado tanto a pessoa que tem um peso ali criado tanto do esforço, né, quanto da questão do que é pensado ali sobre o que vai fazer com essa formação, né? Eu tô lembrando muito da questão das minhas aulas de projeto de vida com os alunos. Sim. Quando eu chego para eles e falo assim,
que você vai ser? Aí vai falar assim, eu vou ser dentista. Aí você fala assim, mas quais são as atribuições do cargo de dentista? Você já pesquisou? Aí o aluno vai falar assim, não. Aí ele, às vezes, tem construído imaginário, né? Aquela coisa de que é diferente. Eu vejo essa imagem mais ou menos lembrando disso, que parece que a formação ela leva um imaginário, né? E às vezes aquela realidade da exploração está ali, atrelada, aquele peso que vai sendo carregado, né? Tem-se muito aquela ideia de que à medida que se torna intelectual, que se conhece, ou que se absorve mais conhecimentos, te liberta mais da escravização, do controle, te torna mais livre para movimentar e direcionar o seu trabalho, a sua produção, o seu caminho, né, social, né, a sua representação social. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes, né, vamos dizer assim, uma boa... Vou falar integralmente, não, mas assim, muitas dessas formações e desse caminhar na questão educacional e na educação não quer dizer que a pessoa não vai se desprender da questão do capitalismo. Muitas pessoas literalmente escolhem profissões para ganhar dinheiro. E muitas vezes trabalham em algo que não tem prazer, não se sentem, né, não têm afinidade, mas conseguem resistir naquele trabalho porque querem ganhar dinheiro. E a gente vê essas coisas também. Né? Eu tive uma visão totalmente diferente dessa imagem. Fala aí para nós. Aquela pessoa carregando aquele peso financeiro para que a pessoa formasse tivesse aquele diploma na mão. Uma visão totalmente... Talvez seria o pai dela carregando toda aquela carga para que o filho formasse, algo desse tipo. Mas aí... Ou financiamento, né? Oi? Financiamento. Pode parecer aqueles financiamentos também do governo. Sim, que a pessoa boa também. Mas aí... Tem uns colegas que... Elaine, tem uns colegas que escreveram aqui algumas coisas que você não está dando para ver, né? Não consigo ver. A Priscila colocou, os financiamentos estudantis estão aí. Uhum. A Débora falou, a ciência, serviço do capital. Ótimo. Né? Está presa em dívidas, a Yaná. Obrigada, gente, por estar lendo. Obrigada, Fabiano, por ler, porque eu não consigo ver vocês quando abre a tela de apresentação. Excelente, muito obrigada. O Alexandre concordou. Também. Oi? O Alexandre concordou com o colega, pensei o mesmo, que o pai financiando a educação do filho. Uhum. Eu gostaria de contribuir também, quando eu vejo essa imagem. Quem está falando? Me passa a impressão. É Roberta Diogo de Varginha, do Campos Varginha. Olá, Roberta, obrigada. Eu gostaria, quando eu vejo essa imagem, diferente da outra, que me passou a sensação da exploração do trabalhador mais braçal de alguma forma, né, do trabalho mais físico, talvez, esse me passa a impressão do trabalho intelectual, da exploração do trabalho intelectual. A gente vê muitas pessoas aí, mestres, doutores, que se dedicam muito à área acadêmica, a essa questão intelectual mesmo do trabalho, e que é minimamente remunerado. As bolsas, né, para um mestrando, para um doutorando, agora eles até podem auxiliar, isso é um trabalho, conciliar essa bolsa com o trabalho, mas até pouco tempo, quem tinha bolsa não poderia trabalhar, né, não poderia ter outra remuneração. Então, é uma dedicação, é um estudo de pesquisa, muita gente que vai para a área acadêmica, às vezes acreditando em ter um futuro melhor, financeiramente falando mesmo, e acaba se decepcionando, porque não que não seja válido, é claro que é válido, né? A gente se dedicar, tanto é que todos nós estamos aqui para isso. Sim. Mas essa exploração do intelecto, né, de não valorização mesmo. Hoje a gente vê nos professores como que eles são muito desvalorizados e é uma profissão que busca muito, que estuda muito, que pesquisa muito e que é totalmente desvalorizada. E tem outras profissões também que vêm se dedicando à área da pesquisa e que é tão pouco na ciência, né? A gente vê aí a ciência, as vacinas, o que aconteceu, tantas coisas. E o pouco valor, tanto financeiro quanto o valor mesmo do trabalho, né? Então, diferente da outra, que era a outra imagem anterior, que me deu a sensação da exploração mais física, do trabalho mais físico, essa me passa a questão do trabalho intelectual, da exploração do trabalho intelectual do outro, né? Gente que ganha com o serviço do outro, com a pesquisa do outro, com o trabalho do outro. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada pela contribuição.
Bom, mais alguém, gente? Eu vou passar para a imagem por causa do tempo, para a gente. É muito rico esse debate, é muita coisa legal que a gente pode discutir, mas a gente tem que pensar no tempo também. Eu vou dar sequência, mas vocês podem continuar falando e linkando as imagens, tá? Não se atenham a só a imagem que está sendo colocada, podem fazer o link aí. Eu trouxe também essa imagem, relatos da educação, realidade do trabalho remoto, porque criou-se também uma ideia de que trabalhar remotamente, ai que delícia, a pessoa pode trabalhar de pijama, ela trabalha a hora que ela quer, ela fica mais livre, mas a gente trabalha muito também, e às vezes até mais do que o trabalho, né, local, de sair de casa, ir para o trabalho e executar o seu trabalho onde você está, né, fora da sua casa, digamos assim. Então, eu trouxe isso aí também para mostrar que, de certa forma, há uma sobrecarga, há um controle. Teve um colega aí que disse para a gente que, às vezes, a empresa marca uma reunião, vamos marcar às 7 horas da noite, às 20 horas, porque para aproveitar o tempo, para agilizar o trabalho. Então, também existe um processo, digamos, exploratório e abusivo, dependendo da realidade e do meio que você se coloca e se dispõe no trabalho remoto. E alguém já tinha citado esse exemplo aí, né? A pessoa que falou do trabalho remoto aí, das reuniões que são agendadas para fora do horário, para fora do expediente. Então, é bom refletir sobre isso também. E aí nós temos uma mulher, né, mãe, profissional, que se desdobra em 1000 movimentos, se ou mais, para dar conta do filho, para dar conta do trabalho, do telefone. É bem uma realidade que a gente não está distante da gente, né? Para quem trabalha remotamente, a gente sabe que é por aí. Eu mesma estou aqui em debate com vocês nessa hora aqui agora, mas a minha máquina de lavar está ali com a roupa que eu tenho que pendurar daqui a pouco, porque eu estava lavando minha roupa ali agora. Então, a gente acaba também, muitas vezes, triplicando, quadruplicando o movimento de trabalho. Então, é bom refletir sobre isso também. Alguém quer complementar aí o que eu disse? Ou trazer uma ideia nova, diferente? Fiquem à vontade. Professora, boa noite. Boa noite. Está me ouvindo? Tô. Quem fala? É Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Qual polo você é? Eu moro em Brasília, mas sou do polo BH. Ah, sim, ok. E vendo isso aí, eu queria pontuar, né, porque o meu filho, né, coincidentemente está formando em Ciência da Computação no final do ano, pela Cefet do Rio de Janeiro, né, como a senhora, né, formada em Ciência da Computação. Sim. E ele já trabalha remotamente para uma empresa. E é bem isso aí que tá fazendo mesmo, porque quem pensa que trabalhar remoto não vai trabalhar menos é um ledo engano. Sim. Porque ele segue lá um horário bem rígido. Eu acho que ele trabalha mais de quando ele estagiava no Tribunal de Contas do Estado, né? Que ele ia lá, cumpria as 5 horas deles e vinha embora. Então é bem puxado. Outra coisa que eu queria pontuar rapidamente é com relação à mudança de currículo. Eu não concordo muito com isso, não. Uma vez, né, eu sou graduado em Física, uma vez um aluno me perguntou, professor, mas eu quero fazer Direito, por que eu tenho que estudar Cinemática? Aí eu expliquei para ele, para você não ser iguais, tenham muitos motoristas que dirigem colado na traseira do carro do outro, porque você vai saber que você não vai pisar no pé no freio e o carro não vai parar instantaneamente. Muito bom, ótimo você exemplo. precisa de um espaço para o carro poder parar. E aí ele entendeu por que ele tinha que estudar física. Aí eu expliquei para ele, por isso que você vai ter que estudar matemática, que você vai desenvolver um pensamento para você resolver problemas e uma série de coisas, entendeu? Por isso que eu discordo dessa mudança do currículo. E com mais um exemplo, a minha filha teve um dos melhores professores de matemática lá quando eu morava no Rio de Janeiro, e ele criou um canal que ele só resolvia questões de nível mais alto para tentar ajudar quem vai fazer concurso para IME, para ITA, Colégio Naval, esses concursos que são um nível mais alto, né? Sim. As questões são num nível bem mais alto. Não tinha quase nenhum acesso, era de graça, ele resolvia questões de provas das mais difíceis possíveis
e você olhava lá qual quantidade de acesso. 10 acessos, 20, 30, 40 visualizações. Ele até acabou com o canal. Então, é também meio que uma opção do pessoal. Até mesmo também o pessoal que trabalha de Uber, de iFood, eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, e é uma opção deles, porque eles acham que eles não querem ter patrão, eles não querem que alguém esteja enchendo o saco dele, esteja dando ordem. Então, acho que como as coisas mudaram, né? Então, é uma opção da pessoa. Sim, assim, a gente está colocando aqui essas várias ideias, eu acho que é muito rico a gente trocar, não existe aqui uma verdade absoluta onde as pessoas precisam e devem concordar, mas é colocar o olhar de cada um, porque eu acho que isso enriquece muito o pensamento sobre essa linha de raciocínio nossa, de trabalho e educação, e na disciplina e no curso como um todo. E as escolhas são livres, as pessoas escolhem e elas têm uma visão do que elas acham ser melhores, né, levar uma realidade melhor. Mas há de se pensar que, por exemplo, a pessoa que trabalha de Uber, ela não tem ninguém enchendo o saco, ela está ali sozinha no carro, ela entra gente, sai gente, ela tem lá o movimento dela, mas isso não isenta alguém que lucra em cima disso, que controla esse movimento. Então, muitas vezes, cria-se, né, digamos, vou colocar entre aspas, uma ilusão de independência e de falta de um chefe, de um controle, de alguém enchendo o saco, como você trouxe, mas tem uma realidade por trás que também controla, que também lucra, que de certa maneira também explora, né? Então é bom a gente ampliar também para uma visão que enxerga além um pouco desse desejo da pessoa de trabalhar como Uber e né, acreditar que está isento, que está livre, que está independente. Não estou dizendo que a pessoa esteja errada. Se ela se sente bem, está ótimo. Mas é bom perceber que também existe um controle e um lucro por trás desse processo, né? Pode falar. Professora, da imagem, eu queria fazer uma observação também, o seguinte. Antes, a pessoa tinha um movimento de chegar em casa e desconectar do trabalho, né? Hoje, a pessoa fica conectada, às vezes até no próprio lar com esse trabalho, continua conectada, né? Sim. Igual, por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha a palavra que vai dar origem à economia, que era época, que era o assunto de casa, e a política, né? A polis, que era o assunto que era fora. Você não trazia o assunto da polis para dentro do seu lar, né? E a gente vê que hoje, né, as pessoas elas trazem o assunto do trabalho o tempo todo, né? Ela não tem aquele tempo mais de se desconectar naquele tempo, né? Muito bom, muito tempo bom. do trabalho. Muito bem colocado também. Que é outro Professora. ponto. Sim? Meu nome é Eusângela. Tudo bem? Eu queria falar, tudo bem? Eu sou do Polo de Belo Horizonte. Sim, fica à vontade. Eu queria falar duas coisas. Sim. Uma é sobre essa precarização do trabalho. Tem uma autora que chama Marilena Chauí, que fala que é o empreendedor de si mesmo, né? A criação dessa cultura que o capitalismo traz, do empreendedor de si mesmo, que ele não tem chefe, que ele não tem a quem se submeter, mas isso tudo revela a precarização do trabalho, porque tira todos os direitos, alguns deles, a maioria deles, né? E a pessoa entra nesse esquema de que ela é empreendedora de si, mas, na verdade, ela não consegue se manter, não consegue ter um salário, não consegue ter os direitos. Sim. Esse é um ponto. Muito bom. E o outro é sobre essa figura aqui, que já é como o professor de filosofia falou, é uma coisa para a gente pensar também, que essa pessoa que trabalha só em casa o tempo inteiro, essa sensação de liberdade também usurpa dela aquele movimento de que você, quando sai de casa, você está de pijama, você está em casa, você está imerso em tudo, naquele ambiente do lar. Quando você sai para um outro local de trabalho, você conhece outras pessoas, você areja sua mente, você discute, você pode ter oportunidade depois de ir num barzinho, de ver uma vitrina, de ter um outro mundo sem ser esse mundo que é só o de casa, especificamente nesse exemplo aqui da mulher, né? Sim, sim. Onde está o filho, o serviço, a casa, o pijama,
E aí a pessoa perde a identidade dela, perde a autoestima, a valorização de si, porque ela fica só naquele ambiente e não consegue se situar em outros ambientes e muitas vezes perceber outras coisas, ter outros assuntos, até porque é ela e ela, né? E fica muito imerso em si. E isso traz um grande prejuízo, eu penso hoje, para a saúde mental, porque a pessoa fica nesse ambiente e ela fica o tempo inteiro assim, trabalho. A gente tem visto o índice de burnout tem crescido muito, né? E a individuação também, porque ela fica só imersa nisso. Era só essas duas contribuições, assim, muito rápidas, né? Porque são muitos para falar. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu vou passar aqui também para a gente não delongar muito, que nós já estamos, né, quase 1h30 já. Eu paro aqui, isso aqui eu vou deixar para vocês refletirem, para a gente não estender muito, né? O ideal seria a gente ter mais tempo para discutir, mas eu vou parar aqui para vocês levarem isso, para pensarem a respeito. Acho que no decorrer desse nosso bate-papo, a gente falou sobre essa questão também, mas aqui eu vou deixar de maneira mais descrita, de maneira mais direta, para vocês refletirem sobre isso, né? Baseando nos estudos realizados até agora, traga a sua visão do que seria a relação entre o trabalho e a educação no contexto da educação profissional e tecnológica, trazendo sua análise para a atualidade. E aí eu coloquei um asterisco para lembrar vocês o que é educação profissional e tecnológica, que é uma modalidade educacional que prepara para o exercício de profissões, integrando teoria e prática para a inserção do indivíduo no mercado de trabalho e na vida em sociedade. Então, para a gente não estender muito, eu vou deixar essa colocação aqui para vocês refletirem, pensarem a respeito, que engloba toda essa discussão que a gente teve nesses aspectos aqui, que, por sinal, foi bem rico e eu adorei. Acho que foi bem legal a contribuição de todo mundo. Foi melhor do que eu esperava até, foi bem bacana, agradeço a participação de quem escreveu também, Fabiana, que leu para mim, e agradeço todo mundo que participou. Se alguém quiser fazer falar rapidinho, gente, sobre isso aqui, pode até falar. Eu vou tirar o slide aqui para salvar a gravação daqui a pouco, mas se alguém quiser fazer um resumão aí de maneira rápida e objetiva, ainda dá tempo. Se alguém quiser, fica à vontade. Elaine? Sim? Boa noite, Bruno, Belo Horizonte. Boa noite. Não, na verdade, eu só queria, bem rapidamente, indicar um livro. Ele está livre na internet, que teve a ver, passou pela discussão aqui, eu acho que ele é pertinente para o que foi levantado. Chama Feminismo para os 99%. Ele foi escrito em 2019, são autoras estrangeiras. Eu vou ler o nome aqui, mas, enfim, Cínzia Arruza, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser. E é um livro que vai falar exatamente, então, do papel da mulher, digamos, no capitalismo, né, que foi colocado aí, que as tarefas de reprodução, ou seja, cuidado com a família, cuidado com as pessoas, foram relegadas, elas são trabalhos não remunerados. E aí elas fazem a visão de como que, na verdade, isso está integrado, sendo sugado pelo capitalismo também, e é uma luta dos trabalhadores de um modo geral. O que fica apagado, que foi colocado aqui, eu acho que principalmente foi quem levantou a bola, foi a Yaná, depois outras pessoas fizeram comentário. Sim. Vou deixar o link aí, um trechinho, vou ler rapidamente, né? Tá aí, ó. Sim, Sociedade capitalista abriga uma contradição de reprodução social, uma tendência a se apropriar em benefício do capital do máximo possível de trabalho reprodutivo livre, entre aspas, sem qualquer preocupação com a sua reposição. Como resultado, se origina periodicamente uma crise de cuidado, que leva as mulheres à exaustão, destrói famílias e estira as energias sociais até o ponto de ruptura. Então, acho que é um livro atual, tem a ver com a nossa discussão, eu vou deixar o link aí. Quem tiver interesse, eu indico a leitura, pelo menos do pós-fácil, menos de 20 páginas, é tranquilo. Muito bom, obrigado. Bruno. Agradeço muito. Pessoal, que bacana. Professora, boa noite. Podem falar, pode falar. Eu sou Caroline, aqui do Pará. E eu gostaria só de um esclarecimento aí da visão que a senhora pediu, da tarefa final. Sim. A senhora quer que nós escrevamos na Wiki? Não, isso aqui era para o nosso debate mesmo, vai ficar como uma reflexão pessoal aí para o seu dia a dia, para a sua vida, porque
como a gente estendeu mais o tempo aqui, a ideia era discutir, fazer um resumão final, mas não é só para discussão daqui mesmo. Não precisa fazer nenhum registro, não. Só para refletir mesmo, para levar aí para o pensamento aí durante, né, durante os dias aí, durante o processo de participação e da disciplina. Tá bom? Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Eu agradeço muito, adorei. Foi melhor do que eu esperava, eu vou dizer bem para vocês. A ideia era trazer essa praticidade, dinamismo e colocar vocês para refletirem junto e trazer essa conscientização e refletir mesmo sobre o papel dessa disciplina, sobre o papel desse curso, sobre o nosso papel em se tratando de educação e trabalho e educação nesse contexto, inclusive, obviamente, da educação profissional tecnológica. E que bom, eu agradeço muito aí todo mundo e a participação de todo mundo. Dá vontade até de marcar um café com todo mundo para a gente estender uma conversa, né? Numa tarde assim, seria ideal, né? Mas como não é possível, os polos são distantes, mas o desejo existe. Agradeço muito aí todo mundo, viu? A cada um que participou. Foi excelente. Né? Agradeço muito mesmo. Obrigadão. E espero vê-los na educação, Trabalho Educação 2, que começa semana que vem, né? Vamos firme aí, seguindo o processo, viu? Seguindo o movimento aí para fazer um belo curso. Obrigada mesmo para cada um aí que contribuiu, participou, e que escreveu, que não pôde, né, falar, que escreveu. Agradeço aí cada um, viu? Um grande abraço. Ok, obrigado também, professora. Online, que falou que gostaria de participar. Ah, Obrigado, tá. Alguém... professora. Ótimo. Alguém quer Bom descanso para todo mundo. Obrigado. Obrigada a você. Boa noite. Obrigada, professora. Foi excelente. Boa noite, eu agradeço. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Elaine, você pausou a gravação? Eu pedi para parar aqui e vou confirmar. Tem certeza que eu gostaria de parar a gravação? Na hora que para, ele salva automaticamente, não é? É isso. Porque tem certeza de que gostaria de parar a gravação? Vou confirmar.